Boa tarde, quarto ano. Boa tarde, família. Hoje é dia 4 de novembro. A nossa aula de língua portuguesa, as páginas do livro 262 e 263, conforme está indicando a apostila. Adjetivo, grau superlativo. Releia esse trecho do texto de divulgação científica, mantendo a lei e a ordem. Mesmo sendo bastante eficiente, o policiamento só acontece em situações muito extremas que ameacem a unidade do bando. Quais são os adjetivos que aparecem nesse trecho? Então, lembrando que adjetivo é uma qualidade que damos, ao ser. Então, os dois adjetivos que aparecem nesse trecho do texto aí são as palavras eficiente e extrema. Observe aqui, bastante eficiente. Então, eficiente é um adjetivo. Muito extrema. Extrema é um adjetivo, né? Então, extrema, o que significa extrema? Extrema quer dizer que atingiu o ponto máximo. Extrema quer dizer extraordinário, muito intenso, né? Excepcional. Isso quer dizer extrema. Então, está dizendo que o policiamento só acontece em situações muito extremas. Então, extremas, vocês podem ver que é algo bem eficiente, né? Extraordinário. Muito bem, então os dois adjetivos que aparecem aí é eficiente e extremas. A letra B. A que substantivos esses adjetivos se referem? Então, a que substantivo, quando fala eficiente, está se referindo a quem? Se refere ao policiamento. Mesmo sendo bastante eficiente o policiamento, então eficiente está se referindo ao policiamento. É o que vocês vão responder aqui. E extrema está se referindo a quê? Situações, né? Situações extremas. Situações muito extremas. Então, extrema está se referindo a situações. Então, é o que vocês vão responder aqui. Eficiente está se referindo ao policiamento e extremas está referindo-se a situações. Então, são adjetivos dados a esses substantivos. A palavra bastante se refere a qual termo dessa frase? E a palavra muito? A palavra bastante refere-se ao adjetivo eficiente. Bastante eficiente. E muito se refere ao adjetivo extrema, né? Bastante eficiente. Muito extrema. Então, bastante está se referindo ao adjetivo eficiente e muito está se referindo ao adjetivo extremas, não é isso? Muito bem, é o que vocês vão responder aqui na C. Então, as respostas estão aqui, ó. E a letra D. A palavra bastante e muito nessa frase tem o mesmo sentido ou tem sentidos diferentes? Bastante e muito nessa frase tem o mesmo sentido, né? Bastante eficiente, muito extrema. Então, elas têm o mesmo sentido. É o que vocês vão responder aqui na D. Tem o mesmo sentido. A letra E. Qual é a função da palavra bastante nessa frase? Marque a alternativa correta. Então, qual é a função da palavra bastante? É intensificar a característica eficiente do policiamento ou é indicar que existe muitos policiais eficientes?
Qual é a função da palavra bastante? Quando falou assim, mesmo sendo bastante eficiente, o policiamento só acontece. Então, esse bastante está fazendo o quê? Está intensificando a característica eficiente do policiamento ou está indicar que existem muitos policiais eficientes? Está indicando, intensificando, né, a característica eficiente do policiamento. A letra F, qual é a função da palavra muito nessa frase? Intensificar a característica extrema das situações, muito extrema, né? Ou indicar que existe muitas situações extremas. Mesma coisa, né? Está intensificando a característica extrema das situações. Muito extrema, bastante eficiente, né? Observa essas duas palavrinhas. Por qual palavra poderíamos substituir a expressão bastante eficiente, de modo que ela expressasse o mesmo sentido? Então, eu poderia usar uma dessas 3 palavrinhas no lugar da palavra bastante eficiente. Eu poderia usar eficiência, deficiência ou eficientíssimo. Quando eu falo bastante eficiente, eu poderia estar usando a palavrinha eficientíssimo. Correto? Quando eu estou dando uma intensidade, né, ao adjetivo. Então, vamos marcar um X aqui, eficientíssimo. Tudo bem? Vamos para a página seguinte. Na página seguinte, a página 263, que palavras de mesmo sentido pode se substituir a expressão muito extremas? Extremíssimas, extremidades ou extremamente? Então, é a palavra extremíssimas. Quando eu digo muito extrema, eu poderia substituir muito extrema por extremíssimas. Leia esta frase e responda as questões a seguir. Até o mais comportado dos chimpanzés se envolveu em brigas. Qual é o adjetivo dessa frase? O adjetivo dessa frase é o comportado, né? Até o mais comportado dos chimpanzés. Então, o adjetivo, a qualidade que está falando aí do chimpanzé é comportado. E qual substantivo esse adjetivo se refere? Então, o adjetivo comportado está se referindo ao substantivo chimpanzé. Foi isso que eu acabei de dizer, né? Até o mais comportado dos chimpanzés se envolve em briga. Então, o adjetivo é comportado e o substantivo é o chimpanzé. Beleza? Letra C. Assinala a alternativa que considerar correta. Essa frase compara a qualidade de ser comportado de um chimpanzé em relação a outros chimpanzés. Essa frase destaca a qualidade de ser comportado de um chimpanzé em relação a outros chimpanzés. Então, presta bastante atenção nessas 2 frases, que vocês vão ver a alternativa que é a correta. Essa frase compara a qualidade de ser comportado de um chimpanzé em relação a outros chimpanzés, ou essa frase destaca a qualidade de ser comportado de um chimpanzé em relação a outros chimpanzés. Então, aí ela está destacando, né, a qualidade de ser comportado do chimpanzé. Escreva a frase para destacar a qualidade de um ser em relação ao outro. Fernando é mais comportado do que outros alunos da turma. Então, reescreva as frases para destacar a qualidade de um ser em relação a outros. Então, Fernanda é mais comportada, poderia ficar Fernanda é a mais comportada dos alunos da turma.
Então, para ficar mais resumida, né, a frase está: Fernanda é mais comportada do que outros alunos da turma. Né, mais simplificada, reescrevendo essa frase, ficaria: Fernanda é a mais comportada dos alunos da turma. A 4. Siga o modelo e reescreva a frase passando o adjetivo para o grau superlativo. As brigas podem trazer consequências danosas. As brigas podem trazer consequências muito danosas. As brigas podem trazer consequências danosíssimas. Danosíssimas. Fernanda é inteligente. Fernanda é muito inteligente. Fernanda é inteligentíssima. Para indicar que um finalzinho aqui nós temos: para indicar que um ser apresenta um grau elevado determinada característica, usamos o grau superlativo do adjetivo. O grau superlativo do adjetivo pode destacar uma qualidade de um ser em relação a outros seres. Pode também destacar uma qualidade apenas intensificando, sem trazer uma relação com outros seres. Então, quando eu digo Paulo é bonito, Paulo é muito bonito, Paulo é bonitíssimo. Então, isso é grau do superlativo. Certo, meus amores? Aqui a gente finaliza a aula de língua portuguesa.